Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler o decreto número 2519, que promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica. E se você for fazer concurso na área ambiental, já se inscreve aqui no canal, que aqui você vai encontrar a leitura das principais leis ambientais. Eu baixei esse decreto no site do Planalto no dia 31 de janeiro de 2025. Decreto número 2519, de 16 de março de 1998, promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1992. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso 8 da Constituição, considerando que a Convenção sobre a Diversidade Biológica foi assinada pelo governo brasileiro no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1992, considerando que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o aprovou por meio do Decreto Legislativo número 2, de 3 de fevereiro de 1994, considerando que Convenção em tela entrou em vigor internacional em 29 de dezembro de 1993, considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação da Convenção em 28 de fevereiro de 1994, passando a mesma a vigorar para o Brasil em 29 de maio de 1994, na forma de seu artigo 36. Decreta. Artigo 1º. A Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1992, apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser executada tão inteiramente como nela se contém. Artigo 2º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 16 de março de 1998, Fernando Henrique Cardoso. É que eu vou fazer o download da convenção para poder continuar a leitura. Convenção sobre Diversidade Biológica. Preâmbulo. As partes contratantes. Conscientes do valor intrínseco da diversidade biológica e dos valores ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético da diversidade biológica e de seus componentes, conscientes também da importância da diversidade biológica para a evolução e para a manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera, afirmando que a conservação da diversidade biológica é uma preocupação comum à humanidade, reafirmando que os Estados têm direitos soberanos sobre os seus próprios recursos biológicos, reafirmando igualmente que os Estados são responsáveis pela conservação de sua diversidade biológica e pela utilização sustentável de seus recursos biológicos, preocupados com a sensível redução da diversidade biológica causada por determinadas atividades humanas, conscientes da falta geral de informação e de conhecimento sobre a diversidade biológica e da necessidade urgente de desenvolver capacitação científica, técnica e institucional que proporcione o conhecimento fundamental necessário ao planejamento e implementação de medidas adequadas, observando que é vital prever, prevenir e combater, na origem, as causas da sensível redução ou perda da diversidade biológica, observando também que, quando existe ameaça de sensível redução ou perda de diversidade biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar medidas para evitar ou minimizar essa ameaça, observando igualmente que a exigência fundamental para a conservação da diversidade biológica é a conservação in situ dos ecossistemas e dos habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies do seu meio natural, observando ainda que medidas ex situ, preferivelmente no país de origem, desempenham igualmente um importante papel
reconhecendo a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais e que é desejável repartir equitativamente os benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, de inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade biológica e à utilização sustentável de seus componentes, reconhecendo igualmente o papel fundamental da mulher na conservação e na utilização sustentável da diversidade biológica e afirmando a necessidade da plena participação da mulher em todos os níveis de formulação e execução de políticas para a conservação da diversidade biológica, enfatizando a importância e a necessidade de promover a cooperação internacional, regional e mundial entre os Estados e as organizações intergovernamentais e o setor não governamental para a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes, reconhecendo que cabe esperar que o aporte de recursos financeiros novos e adicionais e o acesso adequado às tecnologias pertinentes possam modificar sensivelmente a capacidade mundial de enfrentar a perda da diversidade biológica, reconhecendo, ademais, que medidas especiais são necessárias para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, inclusive o aporte de recursos financeiros novos e adicionais e o acesso adequado às tecnologias pertinentes, observando neste sentido as condições especiais dos países de menor desenvolvimento relativo e dos pequenos estados insulares, reconhecendo que investimentos substanciais são necessários para conservar a diversidade biológica e que há expectativa de um amplo escopo de benefícios ambientais, econômicos e sociais resultantes desses investimentos, reconhecendo que o desenvolvimento econômico e social e a erradicação da pobreza são as prioridades primordiais e absolutas dos países em desenvolvimento, conscientes de que a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica é de importância absoluta para atender às necessidades de alimentação, de saúde e de outra natureza da crescente população mundial, para, para o que são essenciais o acesso e a repartição de recursos genéticos e tecnologia, observando, enfim, que a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica fortalecerão as relações de amizade entre os Estados e contribuirão para a paz da humanidade, desejosas de fortalecer e complementar instrumentos internacionais existentes para a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes e determinadas a conservar e utilizar de forma sustentável a diversidade biológica para benefício das gerações presentes e futuras, convieram no seguinte. Artigo 1. Objetivos. Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos de acordo com as disposições pertinentes, são a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias e mediante financiamento adequado. Artigo 2. Utilização de termos. Para os propósitos desta Convenção, área protegida significa uma área definida geograficamente que é destinada ou regulamentada e administrada para alcançar objetivos específicos de conservação. Biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Condições in situ
significa as condições em que recursos genéticos existem em ecossistemas e habitats naturais, e no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características. Conservação ex situ significa a conservação de componentes da diversidade biológica fora de seus habitats naturais. Conservação in situ significa a conservação de ecossistemas e habitats naturais e manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características. Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Ecossistema significa um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de micro-organismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional. Espécie domesticada ou cultivada significa a espécie em cujo processo de evolução influiu o ser humano para atender suas necessidades. Habitat significa o lugar ou tipo de local onde o organismo ou população ocorre naturalmente. Material genético significa todo material de origem vegetal, animal, microbiana ou outra que contenha unidades funcionais de hereditariedade. Organização Regional de Integração Econômica significa uma organização constituída de estados soberanos de uma determinada região, a que os estados-membros transferiram competência em relação a assuntos regidos por esta convenção, e que foi devidamente autorizada, conforme seus procedimentos internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar a mesma e a ela aderir. País de origem de recursos genéticos significa o país que possui esses recursos genéticos em condições in situ. País provedor de recursos genéticos significa o país que provê recursos genéticos coletados de fontes in situ, incluindo populações de espécies domesticadas e silvestres, ou obtidas de fontes ex situ que possam ou não ter sido originados neste país. Recursos biológicos compreende recursos genéticos, organismos ou partes destes, populações ou qualquer outro componente biótico de ecossistemas de real ou potencial utilidade ou valor para a humanidade. Recursos genéticos significa material genético de valor real ou potencial. Tecnologia inclui biotecnologia. Utilização sustentável significa a utilização de componentes da diversidade biológica de modo e em ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo sim seu potencial para atender às necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras. Artigo 3. Princípio. Os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de direito internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas políticas ambientais e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional. Artigo 4. Âmbito jurisdicional. Sujeito aos direitos de outros Estados e, a não ser que de outro modo expressamente determinado nesta Convenção, as disposições desta Convenção aplicam-se em relação a cada parte contratante. A linha A.
no caso de componentes da diversidade biológica, nas áreas dentro dos limites de sua jurisdição nacional. E B, no caso de processos e atividades realizadas sob sua jurisdição ou controle, independentemente de onde ocorram seus efeitos, dentro da área de sua jurisdição nacional ou além dos limites da jurisdição nacional. Artigo 5. Cooperação. Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, cooperar com outras partes contratantes, diretamente ou, quando apropriado, mediante organizações internacionais competentes, no que respeita à área além da jurisdição nacional e em outros assuntos de mútuo interesse para a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. Artigo 6. Medidas gerais para a conservação e utilização sustentável. Cada parte contratante deve, de acordo com suas próprias condições e capacidades. A linha A. Desenvolver estratégias, planos ou programas para a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica ou adaptar para este fim estratégias, planos ou programas existentes que devem refletir, em outros aspectos, as medidas estabelecidas nesta convenção concernentes à parte interessada. E B. Integrar, na medida do possível e conforme o caso, a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica em planos, programas e políticas setoriais ou intersetoriais pertinentes. Artigo 7. Identificação e monitoramento. Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, em especial para os propósitos dos artigos 8 a 10. A linha A. Identificar componentes da diversidade biológica importantes para sua conservação e sua utilização sustentável, levando em conta a lista indicativa de categorias constantes no anexo 1. B. Monitorar, por meio de levantamento de amostras e outras técnicas, os componentes da diversidade biológica identificados em conformidade com a linha A acima, prestando especial atenção aos que requeiram urgentemente medidas de conservação e aos que ofereçam um maior potencial de utilização sustentável. C. Identificar processos e categorias de atividades que tenham ou possam ter sensíveis efeitos negativos na conservação e na utilização sustentável da diversidade biológica, e monitorar seus efeitos por meio de levantamento de amostras e outras técnicas. E D. Manter e organizar por qualquer sistema dados derivados de atividades de identificação e monitoramento em conformidade com as alíneas A, B e C, assim. Artigo 8. Conservação in situ. Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso. A linha A. Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica. B. Desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, estabelecimento e administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica. C. Regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a conservação da diversidade biológica dentro ou fora de áreas protegidas, a fim de assegurar sua conservação e utilização sustentável. D. Promover a proteção de ecossistemas, habitats naturais e manutenção de populações viáveis de espécies em seu meio natural. Promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio em áreas adjacentes às áreas protegidas, a fim de reforçar a proteção dessas áreas. F. Recuperar e restaurar ecossistemas degradados e promover a recuperação de espécies ameaçadas mediante, entre outros meios, a elaboração e implementação de planos e outras estratégias de gestão. G. Estabelecer ou manter meios para regulamentar, administrar ou controlar os riscos associados à utilização e liberação de organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia
que provavelmente provoque impacto ambiental negativo que possa afetar a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, levando também em conta os riscos para a saúde humana. H. Impedir que se introduzam, controlar ou erradicar espécies exóticas que ameacem os ecossistemas, habitats ou espécies. E procurar proporcionar as condições necessárias para compatibilizar as utilizações atuais com a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes. J. Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização deste conhecimento, inovações e práticas. K. Elaborar ou manter em vigor a legislação necessária e ou outras disposições regulamentares para a proteção de espécies e populações ameaçadas. L. Quando se verifique um sensível efeito negativo à diversidade biológica, em conformidade com o artigo 7, regulamentar ou administrar os processos e as categorias de atividades em causa e, M, cooperar com o aporte de apoio financeiro e de outra natureza para a conservação in situ a que se refere as alíneas A a L acima, particularmente aos países em desenvolvimento. Artigo 9. Conservação ex situ. Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, e principalmente a fim de complementar medidas de conservação in situ. A linha A. Adotar medidas para a conservação ex situ de componentes de diversidade biológica, de preferência no país de origem desses componentes. B. Estabelecer e manter instalações para a conservação ex situ e pesquisas de vegetais, animais e micro-organismos, de preferência no país de origem dos recursos genéticos. C. Adotar medidas para a recuperação e regeneração de espécies ameaçadas e para sua reintrodução em seu habitat natural em condições adequadas. D. Regulamentar e administrar a coleta de recursos biológicos de habitats naturais com a finalidade de conservação ex situ de maneira a não ameaçar ecossistemas e populações in situ de espécies, exceto quando forem necessárias medidas temporárias especiais ex situ de acordo com a linha C acima e cooperar com aporte de apoio financeiro e de outra natureza para a conservação ex situ a que se referem as alíneas A a D acima e com estabelecimento e manutenção de instalações de conservação ex situ em países em desenvolvimento. Artigo 10. Utilização sustentável de componentes da diversidade biológica. Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso. A linha A. Incorporar o exame da conservação e utilização sustentável de recursos biológicos no processo decisório nacional. B. Adotar medidas relacionadas à utilização de recursos biológicos para evitar ou minimizar impactos negativos na diversidade biológica. C. Proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais compatíveis com as exigências de conservação ou utilização sustentável. D. Apoiar populações locais na elaboração e aplicação de medidas corretivas em áreas degradadas onde a diversidade biológica tenha sido reduzida. E estimular a cooperação entre suas autoridades governamentais e seu setor privado na elaboração de métodos de utilização sustentável de recursos biológicos. Artigo 11. Incentivos.
Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, adotar medidas econômicas e socialmente racionais que sirvam de incentivo à conservação e utilização sustentável de componentes da diversidade biológica. Artigo 2. Pesquisa e treinamento. As partes contratantes, levando em conta as necessidades especiais dos países em desenvolvimento, devem: a linha A, estabelecer e manter programas de educação e treinamento científico e técnico sobre medidas para a identificação, conservação e utilização sustentável da diversidade biológica e seus componentes, e proporcionar apoio a esses programas de educação e treinamento destinados às necessidades específicas dos países em desenvolvimento. B. Promover e estimular pesquisas que contribuam para a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, especialmente nos países em desenvolvimento, conforme, entre outras, as decisões da Conferência das Partes tomadas em consequência das recomendações do órgão subsidiário de assessoramento científico, técnico e tecnológico e c. Em conformidade com as disposições dos artigos 16, 18 e 20, promover e cooperar na utilização de avanços científicos da pesquisa sobre diversidade biológica para elaborar métodos de conservação e utilização sustentável de recursos biológicos. Artigo 3. Educação e conscientização pública. As partes contratantes devem: a linha A, promover e estimular a compreensão da importância da conservação da diversidade biológica e das medidas necessárias a esse fim, sua divulgação pelos meios de comunicação e a inclusão desses temas nos programas educacionais e d. cooperar, conforme o caso, com outros estados e organizações internacionais na elaboração de programas educacionais de conscientização pública no que concerne à conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica. Artigo 14. Avaliação de impacto e minimização de impactos negativos. 1. Cada parte contratante, na medida do possível e conforme o caso, deve: a linha A, estabelecer procedimentos adequados que exijam a avaliação de impacto ambiental de seus projetos propostos que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica, a fim de evitar ou diminuir tais efeitos e, conforme o caso, permitir a participação pública nesses procedimentos. B. Tomar providências adequadas para assegurar que sejam devidamente levadas em conta as consequências ambientais de seus programas e políticas que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica. C. Promover com base em reciprocidade, notificação, intercâmbio de informação e consulta sobre atividades sob sua jurisdição ou controle que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica de outros estados ou áreas além dos limites da jurisdição nacional, estimulando-se a adoção de acordos bilaterais, regionais ou multilaterais, conforme o caso. D. Notificar imediatamente, no caso em que se originem sob sua jurisdição ou controle, perigo ou dano iminente ou grave à diversidade biológica em áreas sob jurisdição de outros estados ou em áreas além dos limites da jurisdição nacional, os estados que possam ser afetados por este perigo ou dano, assim como tomar medidas para prevenir ou minimizar este perigo ou dano e estimular providências nacionais sobre medidas de emergência para o caso de atividades ou acontecimentos de origem natural ou outra que representem perigo grave e iminente à diversidade biológica e promover a cooperação internacional para complementar tais esforços nacionais e, conforme o caso e em acordo com os estados ou organizações regionais de integração econômica interessadas, estabelecer planos conjuntos de contingência. 2. A Conferência das Partes deve examinar, com base em estudos a serem efetuados, as questões da responsabilidade e reparação
inclusive restauração e indenização por danos causados à diversidade biológica, exceto quando essa responsabilidade for de ordem estritamente interna. Artigo 15. Acesso a recursos genéticos. 1. Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos pertence aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional. 2. Cada parte contratante deve procurar criar condições para permitir o acesso a recursos genéticos para utilização ambientalmente saudável por outras partes contratantes e não impor restrições contrárias aos objetivos desta Convenção. 3. Para os propósitos desta Convenção, os recursos genéticos providos por uma parte contratante, a que se referem esse artigo e os artigos 16 e 19, são apenas aqueles providos por partes contratantes que sejam países de origem desses recursos ou por partes que os tenham adquirido em conformidade com essa Convenção. 4. O acesso, quando concedido, deverá ser de comum acordo e sujeito ao disposto no presente artigo. 5. O acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao consentimento prévio fundamentado da parte contratante provedora desses recursos, a menos que de outra forma determinado por essa parte. 6. Cada parte contratante deve procurar conceber e realizar pesquisas científicas baseadas em recursos genéticos providos por outras partes contratantes, com sua plena participação e, na medida do possível, no território dessas partes contratantes. 7. Cada parte contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso e em conformidade com os artigos 16 e 19, e, quando necessário, mediante o mecanismo financeiro estabelecido pelos artigos 20 e 21, para compartilhar de forma justa e equitativa os resultados da pesquisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial e de outra natureza, com a parte contratante provedora desses recursos. Essa partilha deve dar-se de comum acordo. Artigo 16. Acesso à tecnologia e transferência de tecnologia. 1. Cada parte contratante, reconhecendo que a tecnologia inclui biotecnologia e que tanto o acesso à tecnologia quanto sua transferência entre partes contratantes são elementos essenciais para a realização dos objetivos desta Convenção, compromete-se, sujeito ao disposto nesse artigo, a permitir e ou facilitar a outras partes contratantes acesso a tecnologias que sejam pertinentes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica ou que utilizem recursos genéticos e não causem dano sensível ao meio ambiente, assim como a transferência dessas tecnologias. 2. O acesso à tecnologia e sua transferência a países em desenvolvimento, a que se refere o parágrafo 1 acima, devem ser permitidos e ou facilitados em condições justas e as mais favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, quando de comum acordo e, caso necessário, em conformidade com o mecanismo financeiro estabelecido nos artigos 20 e 21. No caso de tecnologia sujeita a patentes e outros direitos de propriedade intelectual, o acesso à tecnologia e sua transferência devem ser permitidos em condições que reconheçam e sejam compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos direitos de propriedade intelectual. A aplicação desse parágrafo deve ser compatível com os parágrafos 3, 4 e 5 abaixo. 3. Cada parte contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que as partes contratantes, em particular as que são países em desenvolvimento, que provêm recursos genéticos, tenham garantido o acesso à tecnologia que utilize esses recursos e sua transferência, de comum acordo, incluindo tecnologia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual, quando necessário, mediante as disposições dos artigos 20 e 21, de acordo com o direito internacional e conforme os parágrafos 4 e 5 abaixo. 4.
Cada parte contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que o setor privado permita o acesso à tecnologia a que se refere o parágrafo 1 acima, seu desenvolvimento conjunto e sua transferência em benefício das instituições governamentais e do setor privado de países em desenvolvimento, e a esse respeito deve observar as obrigações constantes nos parágrafos 1, 2 e 3 acima. 5. As partes contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de propriedade intelectual podem influir na implementação dessa convenção, devem cooperar a esse respeito em conformidade com a legislação nacional e o direito internacional, para garantir que esses direitos apoiem e não se oponham aos objetivos desta convenção. Artigo 17. Intercâmbio de informações. Inciso 1. As partes contratantes devem proporcionar o intercâmbio de informações de todas as fontes disponíveis do público, pertinentes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, levando em conta as necessidades especiais dos países em desenvolvimento. 2. Esse intercâmbio de informações deve incluir o intercâmbio dos resultados de pesquisas técnicas, científicas e socioeconômicas, como também informações sobre programas de treinamento e de pesquisa, conhecimento especializado, conhecimento indígena e tradicional, como tais e associados às tecnologias a que se refere o parágrafo 1 do artigo 16. Deve também, quando possível, incluir a repatriação das informações. Artigo 18. Cooperação técnica e científica. Inciso 1. As partes contratantes devem promover a cooperação técnica e científica internacional no campo da conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, caso necessário, por meio de instituições nacionais e internacionais competentes. 2. Cada parte contratante deve, ao implementar esta convenção, promover a cooperação técnica e científica com outras partes contratantes, em particular países em desenvolvimento, por meio, entre outros, da elaboração e implementação de políticas nacionais. Ao promover esta cooperação, deve ser dada especial atenção ao desenvolvimento e fortalecimento dos meios nacionais, mediante a capacitação de recursos humanos e fortalecimento institucional. 3. A Conferência das Partes, em sua primeira sessão, deve determinar a forma de estabelecer um mecanismo de intermediação para promover e facilitar a cooperação técnica e científica. 4. As partes contratantes devem, em conformidade com a sua legislação e suas políticas nacionais, elaborar e estimular modalidades de cooperação para o desenvolvimento e utilização de tecnologias, inclusive tecnologias indígenas e tradicionais, para alcançar os objetivos desta convenção. Com esse fim, as partes contratantes devem também promover a cooperação para a capacitação de pessoal e o intercâmbio de técnicos. 5. As partes contratantes devem, no caso de comum acordo, promover o estabelecimento de programas de pesquisa conjuntos e empresas conjuntas para o desenvolvimento de tecnologias relevantes aos objetivos desta convenção. Artigo 19. Gestão da biotecnologia e distribuição de seus benefícios. 1. Cada parte contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para permitir a participação efetiva em atividades de pesquisa biotecnológica das partes contratantes, especialmente países em desenvolvimento, que provêm os recursos genéticos para essa pesquisa e, se possível, nessas partes contratantes. 2. Cada parte contratante deve adotar todas as medidas possíveis para promover e antecipar acesso prioritário em base justa e equitativa das partes contratantes, especialmente países em desenvolvimento, aos resultados e benefícios derivados de biotecnologias baseadas em recursos genéticos providos por essas partes contratantes. Esse acesso deve ser de comum acordo. 3.
As partes devem examinar a necessidade e as modalidades de um protocolo que estabeleça procedimentos adequados, inclusive, em especial, a concordância prévia fundamentada no que respeita à transferência, manipulação e utilização seguras de todo organismo vivo modificado pela biotecnologia que possa ter efeito negativo para a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. 4. Cada parte contratante deve proporcionar, diretamente ou por solicitação, a qualquer pessoa física ou jurídica sob sua jurisdição provedora dos organismos a que se refere o parágrafo 3 acima, a parte contratante em que esses organismos devam ser introduzidos, todas as informações disponíveis sobre a utilização e as normas de segurança exigidas por esta parte contratante para a manipulação desses organismos, bem como todas as informações disponíveis sobre os potenciais efeitos negativos desses organismos específicos. Artigo 20. Recursos financeiros. Cada parte contratante compromete-se a proporcionar, de acordo com sua capacidade, apoio financeiro e incentivos respectivos a atividades nacionais destinadas a alcançar os objetivos desta convenção, em conformidade com seus planos, prioridades e programas nacionais. 2. As países desenvolvidos devem prover recursos financeiros novos e adicionais para que as partes países em desenvolvimento possam cobrir integralmente os custos adicionais por elas concordados, decorrentes da implementação de medidas em cumprimento das obrigações desta convenção, bem como para que se beneficiem de seus dispositivos. Esses custos devem ser determinados de comum acordo entre cada parte país em desenvolvimento e o mecanismo institucional previsto no artigo 21, de acordo com políticas, estratégias, prioridades programáticas e critérios de aceitabilidade, segundo uma lista indicativa de custos adicionais estabelecida pela Conferência das Partes. Outras partes, inclusive países em transição para uma economia de mercado, podem assumir voluntariamente as obrigações das partes países desenvolvidos. Para fins deste artigo, a Conferência das Partes deve estabelecer, em sua primeira seção, uma lista de partes países desenvolvidos e outras partes que voluntariamente assumam as obrigações das partes países desenvolvidos. A Conferência das Partes deve, periodicamente, revisar e, se necessário, alterar a lista. Contribuições voluntárias de outros países e fontes podem ser também estimuladas. Para o cumprimento desses compromissos, deve ser levada em conta a necessidade de que o fluxo de recursos seja adequado, previsível e oportuno, e a importância de distribuir os recursos entre as partes contribuintes, incluídas na citada lista. 3. As partes países desenvolvidos podem também prover recursos financeiros relativos à implementação desta convenção por canais bilaterais, regionais e outros multilaterais. 4. O grau de efetivo cumprimento dos compromissos assumidos sob essa convenção das partes países em desenvolvimento dependerá do cumprimento efetivo dos compromissos assumidos sob essa convenção pelas partes países desenvolvidos, no que se refere a recursos financeiros e transferência de tecnologia, e levará plenamente em conta o fato de que o desenvolvimento econômico e social e a erradicação da pobreza são as prioridades primordiais e absolutas das partes países em desenvolvimento. 5. As partes devem levar plenamente em conta as necessidades específicas e a situação especial dos países de menor desenvolvimento relativo em suas medidas relativas a financiamento e transferência de tecnologia. 6. As partes contratantes devem também levar em conta as condições especiais decorrentes da dependência da diversidade biológica, sua distribuição e localização nos países em desenvolvimento, em particular os pequenos estados insulares. 7. Deve-se também levar em consideração a situação especial dos países em desenvolvimento, inclusive os que são ecologicamente mais vulneráveis, como os que possuem regiões áridas e semiáridas, zonas costeiras e montanhosas.
Artigo 21. Mecanismos financeiros. 1. Deve ser estabelecido um mecanismo para prover, por meio de doação ou em bases concessionais, recursos financeiros para os fins desta convenção, as partes países em desenvolvimento, cujos elementos essenciais são descritos nesse artigo. O mecanismo deve operar, para os fins desta convenção, sob autoridade e orientação da Conferência das Partes e a ela responder. As operações do mecanismo devem ser realizadas por estrutura institucional a ser decidida pela Conferência das Partes em sua primeira sessão. A Conferência das Partes deve determinar, para os fins desta convenção, políticas, estratégias, prioridades programáticas e critérios de aceitabilidade relativos ao acesso e à utilização desses recursos. As contribuições devem levar em conta a necessidade mencionada no artigo 20 de que o fluxo de recursos seja previsível, adequado e oportuno, de acordo com o montante de recursos necessários a ser decidido periodicamente pela Conferência das Partes, bem como a importância da distribuição de custos entre as partes contribuintes incluídas na lista a que se refere o parágrafo 2 do artigo 20. Contribuições voluntárias podem também ser feitas pelas partes países desenvolvidos e por outros países e fontes. O mecanismo deve operar sob um sistema de administração democrático e transparente. 2. Em conformidade com os objetivos desta Convenção, a Conferência das Partes deve determinar, em sua primeira sessão, políticas, estratégias e prioridades programáticas, bem como diretrizes e critérios detalhados de aceitabilidade para acesso e utilização dos recursos financeiros, inclusive o acompanhamento e avaliação periódica de sua utilização. A Conferência das Partes deve decidir sobre as providências para implementação do parágrafo 1 acima, após consulta à estrutura institucional encarregada da operação do mecanismo financeiro. 3. A Conferência das Partes deve examinar a eficácia do mecanismo estabelecido nesse artigo, inclusive os critérios e as diretrizes referidas no parágrafo 2 acima, em não menos de 2 anos da entrada em vigor desta Convenção, e a partir de então, periodicamente. Com base nesse exame, deve, se necessário, tomar medidas adequadas para melhorar a eficácia do mecanismo. 4. As partes contratantes devem estudar a possibilidade e fortalecer as instituições financeiras existentes para prover recursos financeiros para a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. Vamos parar a leitura por aqui hoje e no próximo vídeo a gente conclui a leitura deste decreto. Até lá!